Fala galera, beleza? Tamo aí de novo, né? Mais uma semana. Eu achei que essa semana ia conseguir fazer uma gravação ao vivo junto com vocês, para que vocês pudessem tirar todas as dúvidas, a gente desenvolver atividades juntos, mas infelizmente por uma questão de agenda não foi possível. Mas não é por isso que vocês vão ficar sem conteúdo, não é verdade? Hoje, como vocês perceberam, estamos em um cenário diferente, né? Estamos num cenário chiquetoso, lindão aqui, só para gravar aula para vocês. Eu resolvi fazer a aula num formato um pouco diferente, porque eu já estou de saco cheio, já estou sem paciência para aquele monte de slide que toda semana eu trago para vocês. Então, na aula de hoje nós vamos usar Flipchart e pode ser que a gente passe a usar lousa também nas próximas aulas, viu? Aguardem cenas das próximas aulas. Mas quero fazer hoje no Flipchart para vocês lembrarem de como a minha letra é linda, é maravilhosa, não é mesmo? E também para que a gente possa ir construindo o raciocínio pouco a pouco, coisa que com os slides se torna um pouco mais difícil, ok? Então, turma, qual que é o assunto da aula de hoje? Tá aqui, ó. Gestão, opa, pra cá, né? Gestão por competências, né? Vamos falar hoje um pouco sobre gestão por competências. Para quem quiser acompanhar na apostila, nós estamos na página 7, beleza? Página 7 da apostila está tratando do assunto que nós vamos abordar hoje. É claro que na apostila nós não temos todo o conteúdo, mas aqui você vai ter a maior parte do conteúdo, beleza? Então, bora lá, galera! Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender um pouco sobre o que é competência, porque sobre o que é gestão nós já sabemos, nós já estamos cansados de saber sobre o que é gestão, mas sobre competências nós falamos pouco, então eis o momento de clarear a mente a respeito das competências, ok? Existem entendimentos diferentes, existem pesquisadores diferentes que falam sobre gestão de competências e eu quero falar hoje, eu quero abordar sobre um conceito que ele divide a gestão de competências em 3 dimensões. E quais são essas dimensões, meus caros espectadores? São, atenção, que isso é pergunta que cai em prova, hein? Quais são as 3 dimensões das competências, ok? As 3 dimensões das competências são 1. Conhecimento, 2. Habilidades e 3. Atitudes, beleza? Trocando em miúdos, quando a gente fala de conhecimento, do que nós estamos falando? Estamos falando sobre saber o que fazer, ok? Saber o que fazer está relacionado a conhecimento. Quando a gente fala de habilidades, nós estamos falando em saber como fazer. Beleza? Olha a diferença, hein? O conhecimento está relacionado a saber o que fazer. A habilidade está relacionada a saber como fazer. E a atitude está relacionada ao desejo de fazer. Beleza? Vou dar um exemplo e vai ficar muito claro aqui para vocês. Eu, por exemplo, eu gosto muito de mecânica automotiva. Eu não sou mecânico, eu não sou engenheiro, mas eu gosto muito de mecânica automotiva. Hoje, quando ocorrem alguns problemas no meu carro, eu já sei o que fazer. Procurar um mecânico, é óbvio, né? Não, tô brincando. Não, sim, procurar um mecânico, esse é o caminho que eu sigo. Mas às vezes acontece um problema no meu carro e eu já sei o que fazer numa determinada situação. Exemplo ainda mais detalhado. Vamos supor que eu esteja andando com o meu carro pela rua e eu perceba que o meu carro começou a falhar, né? Ele começou a ficar fraco e começou a falhar. Eu tendo conhecimento sobre o assunto, eu já sei o que fazer. Bom, se o meu carro está fraco e começou a falhar, está relacionado à potência do meu motor. Então, eu preciso fazer uma investigação sobre a potência. Eu vou
me direcionar ao sistema que gera força para o meu motor. Então, eu vou dar uma olhada nos pistões desse motor, vou dar uma olhada no cabeçote, vou dar uma olhada na junta de cabeçote ali. Então, eu já sei o que fazer. Agora, eu sou mecânico? Não. Por que eu sei disso? Porque eu sou um curioso que pesquisa sobre. Eu estudo sobre, eu leio muito sobre, eu vejo palestras sobre, eu comprei um curso do Instituto, eu nem sei se é Instinto ainda existe, eu não sei se existe, Instituto Universal Brasileiro, né? É muito comum o Instituto Universal Brasileiro lá nos anos 80 e 90, onde as pessoas compravam o curso à distância, né? Hoje fala-se muito de curso à distância por conta da pandemia, mas isso é mais velho do que andar pra frente, né? O Instituto Universal Brasileiro, você comprava o curso, você escrevia para os caras, depositava a grana na conta dos caras, enviava lá o comprovante, e o Instituto Universal Brasileiro mandava para você uma série de revistas, né? E aí nessas revistas você aprendia toda a teoria sobre um determinado assunto, e esse assunto podia ser mecânica de autos. Eu inclusive tenho um tio que ele fez um curso de mecânica através do Instituto Universal Brasileiro e se tornou mecânico através do Instituto Universal Brasileiro, fazendo o curso de mecânica à distância, somente lendo, né? Era um instituto, inclusive, renomado, muito respeitado. Porém, as pessoas tinham muita dificuldade em ir para a próxima etapa, que era na etapa de desenvolver habilidade. E por quê? Porque elas não praticavam. O Instituto Universal Brasileiro não tinha a condição por conta da modalidade de formação. Então não tinha como o Instituto permitir que você praticasse, que você desenvolvesse habilidade. Não era a proposta, inclusive. Não era a proposta. A habilidade você tinha que desenvolver sozinho, você tinha que se virar na sua casa para desenvolver a habilidade. E o meu tio, ele leu todos os livros. Eram livros muito bons, assim, de boa qualidade. Ele leu todos os livros do Instituto Universal Brasileiro lá sobre a mecânica automotiva e resolveu fazer a mecânica no próprio carro. Eu preciso dizer para vocês que deu errado? Deu errado. Deu errado. Deu errado, e eu não consigo dizer por que deu errado. Mas uma coisa é fato, meu tio não tinha a habilidade necessária desenvolvida. Ele sabia o que ele precisava fazer, mas ele não sabia como fazer. Note o tamanho do problema. Então, o que fazer para ele estava muito claro. Ele não tinha dúvidas sobre o que fazer. Isso era muito tranquilo para ele, porque ele tinha estudado. Toda a teoria ele já tinha introjetado. Já estava chuchu beleza, estava filé mignon. Porém, como fazer, que é onde entra a habilidade, aqui ó, onde entra a habilidade, ele não sabia. Porque ele não teve um mentor ali, ele não teve um ambiente de teste, ele não teve um ambiente para poder simular, um ambiente seguro, ele não teve um professor ao lado, né, para poder explicar o passo a passo de como fazer aquilo que precisava ser feito. Resultado disso, não deu certo. Mas olha, notem, ele teve o desejo de fazer. Teve o desejo, ele foi lá e fez. Aqui eu queria chamar a atenção para uma questão muito importante. Às vezes, as pessoas, elas têm conhecimento e acham que é suficiente para desenvolver. E aí o que elas fazem? Se enchem de atitude, se enchem de desejo e vão lá e fazem tudo errado. Justamente porque elas não conseguiram desenvolver a habilidade, elas não sabem como fazer. Então, toda vez que estivermos falando sobre competência, é importante ter clareza sobre essa tríade aqui. Porque a competência é a junção da tríade, é a junção de conhecimento, ou seja, saber o que fazer, saber como fazer e desejar fazer. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, olhando muito para a profissão professor, né? Hoje é muito comum, as pessoas vão para a universidade, cursam lá vários anos de pedagogia, mas não dão aula. E aí quando elas saem, elas têm todo o conhecimento, elas sabem o que fazer, mas elas não sabem como fazer. Aí elas pegam uma sala de aula com crianças, com adolescentes ou com adultos, mas ela não consegue dar aula. E ela não consegue dar aula porque ela não tem habilidade, ela está cheia de desejo. E aí é para isso que existe o quê? O estágio. É por isso que existe estágio na maior parte
das universidades, na maior parte dos cursos superiores, na maior parte dos cursos técnicos, justamente para que você possa desenvolver habilidade, porque no momento que você estiver fazendo estágio, você vai ter a oportunidade de estar ao lado de um profissional experiente no mercado, e esse profissional ele vai te ajudar a desenvolver as suas habilidades para chegar então na competência, ok? Eu conheço também outros casos onde as pessoas sabem como fazer as coisas. Elas têm habilidade para fazer a coisa, e ela tem atitude também. Ela tem o desejo de fazer, mas ela não sabe o que fazer. Dou aqui um exemplo para vocês. É muito comum hoje. Você fala assim, eu quero aprender Excel. Quero aprender Excel é legal, Excel é topzera, nanana. Aí você vai lá no YouTube. Aí você entra no YouTube e você tem lá 10 aulas de Excel, do básico ao completo, do básico ao expert. E você vai lá e faz as 10 aulas, e você estuda pra caramba e vira um gênio do Excel, você vai fazer todas as fórmulas do Excel. Mas você não tem o conhecimento, você só desenvolveu a habilidade. E aí o seu chefe fala pra você assim, olha, eu preciso que você monte pra mim uma análise qualitativa sobre os nossos vendedores. E aí você senta na frente do Excel e fala, é agora que eu se consagro, né? É agora que o negócio vai pegar. Eu vou mostrar pra esse chefe quem é que entende de Excel aqui. Mas você não sabe fazer a análise. Porque você não tem conhecimento, você só tem habilidade. Eu vejo muito isso no mercado hoje. Pessoas que têm habilidade. Por quê? Porque hoje, quando a gente fala de alguns tipos de habilidade, a internet nos permite adquirir essas habilidades. E também nos permite adquirir conhecimentos em outras áreas. Mas você precisa ter os dois. Aliás, você precisa ter os três para ser competente, né? Você precisa ter a habilidade, o conhecimento e a atitude. Ok? Então, é muito comum que isso ocorra. As pessoas focam muito na habilidade e não desenvolvem o conhecimento. Porque para você desenvolver o conhecimento, você tem que se aprofundar sobre algo, né? Você tem que buscar várias fontes, é um pouco mais complexo. Não é? A habilidade, ela vem muito pela repetição. Uma habilidade, ela é desenvolvida muito pela repetição, né? Você vai fazendo e quanto mais você pratica, melhor você fica. E aí eu lembro até de um dizer do Bruce Lee, que o Bruce Lee falava, né? Não temo 1000 chutes, não temo um homem de 1000 chutes. Ih, eu esqueci o raciocínio. Não temo um homem de 1000 chutes, mas temo um homem que dá o mesmo chute 1000 vezes. É isso. Não temo um homem de 1000 chutes, né? Que saiba dar 1000 chutes diferentes, né? No Kung Fu tem muitos chutes diferentes. Não temo um homem que saiba dar 1000 chutes diferentes, mas eu temo um homem que dá o mesmo chute 1000 vezes. Por quê? Porque você vai se tornar extremamente habilidoso naquele chute. Presta atenção nisso. Quando você começa a desenvolver uma nova habilidade, você começa a amar. Você não começa brilhando na habilidade. E conforme o tempo vai passando, você vai melhorando. Você vai se aperfeiçoando. Um exemplo bom para você desenvolver habilidade, vai praticar lettering. Tá mega na modinha, né? Todo mundo faz lettering, letras bonitinhas. As minhas também são bem bonitinhas, né? Vocês estão vendo que eu seria um ótimo letrista, só que não. Você pode praticar lettering e você vai ver aquelas letras bonitas, muito bem desenhadas, ornamentadas e tal. E aí no começo aquilo é difícil, existe técnica. E você vai aprendendo a técnica e você vai evoluindo e você vai crescendo e vai desenvolvendo. E daqui a pouco a sua letra está linda, sua letra está maravilhosa, assim como a minha, né? E aí você chega num ponto onde alguém te pede para fazer um lettering para ela. Assim, claro, vou fazer. E a pessoa fala, mas eu vou dar de presente pra uma mãe que está grávida. E eu queria que tivesse um lettering com uma frase bem bonita, que vai ficar no quarto do bebê. Aí você, nossa, que legal, eu tenho uma mega habilidade, vou fazer pra você. E aí, você não sabe que tipo de letra você vai usar. Você não sabe qual estilo você vai usar. Porque você não sabe qual que é mais adequado pra cada tipo de situação. Por quê? Porque você só desenvolveu habilidade, você não adquiriu conhecimento. Se você tivesse adquirido conhecimento, você saberia qual o efeito de cada letra aos olhos de quem enxerga aquela letra. Você saberia quais emoções, quais sentimentos
sentimentos essas letras provocam na pessoa que está vendo aquilo. E aí você entende qual o método mais adequado, qual o modelo mais adequado para o lettering, ok? Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês até aqui o conceito de competências, porque agora a gente vai falar um pouco sobre alguns tipos de competências diferentes, beleza? Para a gente dar prosseguimento, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre 3 tipos de competências que são super importantes para o momento atual. E eu não digo o momento atual somente do ponto de vista da pandemia. Eu digo o momento atual do mundo, o momento atual do profissional que está entrando no mercado de trabalho, o momento atual do profissional que está se consolidando ou do profissional que já está saindo do mercado de trabalho, o profissional que vai iniciar uma nova carreira, né? Esses 3 modelos que nós vamos estudar agora, eu me inspirei muito no historiador e professor Leandro Carnal. Eu participei de um curso com o professor Leandro Carnal recentemente e ele abordou isso de uma forma incrível. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho do que foi trabalhado, um pouquinho do que foi desenvolvido com o professor Leandro Carnal. Então, nós vamos falar um pouco sobre as competências profissionais, as competências emocionais e também as competências tecnológicas, ok? Bom, vamos lá, galera. Quando a gente pensa aqui nas competências profissionais, a gente está falando basicamente, primeiro, estratégia, né? É muito importante a gente entender que você pode estar falando no sentido pessoal ou no sentido profissional, tá? Se a gente está falando de um momento importante, de um mundo vivo e rápido, você precisa sempre estar preparado para desenhar estratégias assertivas, tá? Você precisa estar sempre pronto para estratégias assertivas. E como é que nós vamos entender as estratégias assertivas? Você primeiro precisa ter uma boa visão sistêmica. Você precisa ter capacidade de dar um passo atrás no momento de decisão e enxergar o todo, ok? Você precisa ter capacidade de dar um passo atrás e enxergar o todo, ver o contexto inteiro da situação que você está inserido. Eu, por vezes, já me deparei com pessoas que em algumas situações se desesperam e não conseguem agir. Não conseguem agir. E aí essas pessoas que se desesperam e não conseguem agir, elas são atropeladas pela situação. Eu já tive chefe que no momento de desespero sumiu. No momento onde era muito importante que o líder tomasse a frente, assumisse a responsabilidade do que está acontecendo, o líder sumiu. O cara desapareceu. E aí não tomava a decisão. E foi atropelado. As coisas eram muito erradas. Então, nos momentos de tomada de decisão, a gente precisa ser estratégico. A gente não pode ficar numa inércia, não pode ficar perdido sem agir. A pior decisão que uma pessoa pode ter é não tomar decisão. A pior decisão, sabe? É não tomar decisão. Você tem que tomar a decisão, você tem que correr risco. Só que você precisa minimizar o risco. Você precisa estar muito perto do acerto. Para estar perto do acerto, você tem que ter uma boa visão sistêmica. Você tem que ser capaz de enxergar aquilo que te rodeia. Você tem que ter informação. Você tem que ter conhecimento. Você tem que ter um time a seu redor bom que vai te ajudar. Aí você vai definir muito bem a sua estratégia. Eu costumo dizer que eu não tomo decisão sozinho. Porque se eu tomar uma decisão sozinho, é uma decisão onde só uma pessoa está pensando. E o risco de dar errado é alto. Então, eu sempre levo para o time as decisões que eu vou tomar. E por que eu levo para o time? Porque pessoas com visões diferentes trazem ideias diferentes. E fica mais fácil desenhar as estratégias. Por que as grandes companhias hoje de sucesso
são extremamente abertas e democráticas, porque elas entenderam que a diversidade de pessoas faz com que você tenha uma diversidade de ideias. No passado, isso era muito ruim. A sociedade enxergava isso como algo ruim. As pessoas só queriam estar perto daqueles que são seus pares, daqueles que são seus iguais. Só que eu já tive a oportunidade de presenciar empresas onde as pessoas pensavam de maneira igual e essa empresa quebrou. Essa empresa afundou. Por que ela afundou? Porque ninguém percebeu que estavam indo para o lugar errado. Tá? Então, quando a gente fala de estratégia, é muito importante ter essa clareza de que nós precisamos sempre levar em consideração todas as possibilidades e todas as probabilidades. É muito importante você ter junto de você pessoas que são otimistas. E também é importante você ter pessoas que são pessimistas. Porque os otimistas vão erguer a moral de todo mundo e vão levar para um caminho onde você consegue desenhar um cenário onde tudo dá certo. E o pessimista vai trazer a realidade para todo mundo e vai levar você para um caminho onde você consegue planejar um momento caso dê tudo errado. Então, é muito importante ter essas pessoas ao seu lado para pensar na estratégia, ok? Beleza? Estratégia é de extrema importância. Estratégia significa você conseguir desenhar um caminho para atingir o objetivo. Você conseguir saber para onde você vai seguir diante de uma situação de decisão, tá? Tomar decisão é muito importante. Tome decisões. E no mundo em constante mutação, essas decisões precisam ser eficazes, precisam ser eficientes, elas precisam ser rápidas, tá? Elas precisam ser rápidas. Você não pode demorar para tomar decisão, ok? Uma outra questão é produtividade, tá? E gestão do tempo. Eu venho falando muito para vocês sobre produtividade. É muito importante que você saiba priorizar as atividades e os recursos, tá? Para otimizar o seu tempo e a energia. Tem, inclusive, eu acho que é... Cara, acho que é de Alice esse ditado. Que o coelho... Cara, acho que é o coelho que fala pra Alice. Alice tá perdida, né? Pra quem nunca assistiu, Alice assista. Alice tá perdida ali e tal. E correndo. E sempre atrasada, né? É típico de quem não faz gestão do tempo. Tá sempre atrasada e tá correndo. E aí, ela encontra com o coelho. E pergunta pro coelho. E agora, coelho? Pra onde que eu sigo? Pra onde que eu vou? Como que eu faço, né? E aí tem várias opções de caminho pra Alice seguir. E o coelho fala pra ela, Alice, se você não sabe pra onde ir, qualquer opção é caminho, né? Tem outro ditado que fala também, pra quem tá perdido, qualquer vento é tempestade. Pra quem tá perdido no mar, qualquer vento é tempestade. Então, é muito importante você saber pra onde você vai, pra você poder priorizar as suas atividades, pra você poder priorizar os recursos que você vai utilizar em uma rotina, ok? Eu costumo sempre fazer um alerta. Se você não tem uma boa estratégia e se você não gerencia o seu tempo, parabéns. Você está pronto para ser bombeiro. Mas eu estou falando de um bombeiro no sentido pejorativo, no sentido figurado da palavra. Eu não estou sendo literal. Porque o bombeiro, no sentido literal, é um ótimo estrategista. Porque imagina você chegar de frente para um incêndio de um prédio. Se você não tiver estratégia, você vai morrer queimado. Você pode ter a melhor habilidade do mundo. Se você não tiver estratégia, se você não souber gerenciar a sua produtividade e gestão do tempo, você vai morrer queimado. Quando eu falo que você pode ser um bombeiro se você não tiver estratégia de produtividade, é porque você vai sempre estar correndo atrás do fogo. Você vai estar sempre apagando incêndio. Você vai viver numa eterna emergência, numa eterna urgência. Você sempre terá uma sensação de cansaço, uma sensação de estresse, porque você vai virar, inclusive, um tarefeiro. Você vai sempre cumprir as coisas de maneira mecânica. Você vai sempre correr atrás do prejuízo. Você estará sempre atrasado. Entende? Isso é ruim. Isso é muito ruim. Porque você não vai ter qualidade de vida. Você não vai ter qualidade de trabalho. Você vai ter vários problemas. Então,
Produtividade e gestão do tempo é de extrema importância. A gente já falou sobre isso algumas aulas para trás, tá? Falamos numa aula ao vivo também. Então, eu não vou ficar me alongando muito sobre produtividade e gestão do tempo, beleza? A próxima questão aqui, a próxima competência profissional que é de extrema importância é o seu propósito, tá? O propósito é o objetivo central na vida de uma pessoa. O propósito está muito ligado à sua missão de vida. Está muito ligado à razão de ser. As pessoas falam assim, você tem que desenhar o seu propósito, blá, blá, blá. Não, você tem que desenhar nada. Você tem que identificar. Você não tem que inventar um propósito. Você tem que identificar o seu propósito. E quando a gente fala de identificação de propósito, uma dica que eu sempre dou é avalie as suas virtudes. Pense bem naquilo que você faz de melhor. Pense bem naquilo que as pessoas reconhecem que você faz de melhor. Pense bem naquilo que você gosta de fazer, que você sente prazer em fazer. Pense bem em quais são os seus valores, quais são os seus princípios, aquilo que você não abre mão. Quando você juntar tudo isso, note, quando você juntar o que você faz de melhor, o que você gosta de fazer, o que as pessoas reconhecem que você faz bem e os seus princípios, os seus valores, e começar a tomar atitudes em relação a isso, você estará muito próximo do seu propósito, tá? Então o propósito está muito relacionado a isso, ok? A próxima competência diz respeito à liderança. Ou seja, qual que é a sua capacidade de exercer influência e inspiração positiva nas pessoas? Qual que é a sua capacidade de despertar motivação no grupo, de dirigir as pessoas para que elas atinjam os objetivos? Note, eu estou falando de liderança, não estou falando de chefia. Porque quando a gente fala de chefia, você está usando sempre da autoridade. O chefe manda, o funcionário obedece. Mas e quando as pessoas estão no mesmo nível hierárquico? Será que vai dar certo você mandar nessa pessoa? Eu acho que não. Mas você pode liderar. Você pode liderar. Lembrem-se dos trabalhos de escola. Sempre tem uma pessoa que toma a frente, que assume a responsabilidade. Não é verdade? Essa pessoa, ela tem a atitude. Mas será que ela tem as características necessárias para uma boa liderança? E aí vocês devem estar pensando, lá vem o professor com mais uma lista de bolo. 10 atitudes infalíveis para a liderança. Não. A gente vai ter uma aula sobre liderança e eu trago uma lista maluca dessa. Não, hoje eu não vou falar disso. Quando eu falo sobre liderança, estou falando da capacidade de influenciar as pessoas. Capacidade de conectar as pessoas com um propósito. A capacidade de causar motivação nas pessoas em relação ao objetivo que precisa ser atingido. A meta que precisa ser atingida. Então, liderança tem muito a ver com isso, tá, galera? Seguindo em frente, nós vamos falar agora um pouco sobre as competências emocionais, turma. Então, vamos lá. Vamos falar? Aqui, galera, nós temos a lista das nossas competências emocionais. Tá mega modinha, né? Falar de competência emocional. Mas eu não vou ficar fora da moda também, não. Não vou não, porque é importante a gente falar sobre competência emocional. E, inclusive, eu quero falar para vocês um pouco, antes de falar das competências que estão listadas aqui atrás, eu queria falar sobre conceito mesmo, né? De competência emocional, tá? Existe um grande autor chamado Daniel Goleman, ele é autor de vários best-sellers, assim, e um deles se chama inteligência emocional, que é uma das competências emocionais que a gente vai lidar hoje, que a gente vai falar, tá? Mas falando um pouco sobre competência emocional, a competência emocional, ela tá muito ligada à sua capacidade de entendimento sobre emoções, sobre a sua habilidade de lidar com as emoções. E eu não estou falando somente das suas, mas de lidar com as emoções do outro também. E sobre o desejo de evoluir sobre
as emoções, de não negligenciar as emoções, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Trazendo um pouco sobre as competências propriamente dita agora, a primeira delas que nós vamos falar é sobre a aprendizagem, né? A competência de aprendizagem contínua, ela está muito ligada à sua capacidade de aprender sempre, ok? Antigamente, era muito comum que as pessoas estudassem até um determinado momento e depois elas falavam: eu já me formei, né? A pessoa fazia ensino médio, falava assim: eu já me formei. Aí alguns tinham oportunidade de fazer o ensino técnico e falavam: eu já me formei. Outros iam um pouco mais além e faziam a faculdade e diziam: eu já me formei. Mas o que essas pessoas todas tinham em comum? Que elas se formavam e paravam de estudar e seguiam as suas profissões, né? Nós temos até inclusive uma pessoa muito próxima da família que concluiu o ensino médio, aí fez uma escola de ofício na área da metalurgia, né? Não me recordo agora qual escola, mas se formou ali num curso profissionalizante de metalurgia, muito jovem, arrumou emprego numa grande metalúrgica que hoje nem existe mais. Foi seu primeiro emprego, ficou nessa empresa durante 40 anos, exercendo o mesmo cargo e a mesma função, fazendo todos os dias a mesma coisa durante 40 anos. 40 anos depois, essa pessoa se aposentou e disse: eu me aposentei. E a carreira da pessoa acabou. Eu pergunto pra você, uma pergunta reflexiva: vocês acham que esse tipo de profissional existe hoje? Você acha que existe espaço para esse tipo de profissional hoje? Se você acha, eu gostaria de fazer um alerta pra você. Daqui a 30 anos, a maior parte das profissões que existem hoje deixarão de existir. Sabe o que isso significa? Que você vai estudar pelo resto da sua vida. Mas isso é bom, não se assuste. Ó, isso é bom. Não se assuste, pequeno gafanhoto, porque estudar é bom. Eu adoro estudar, porque quando a gente estuda, a gente conhece novas coisas, né? Existe um pensamento que fala que o conhecimento é como uma ilha, né? Fala que o conhecimento é como uma ilha. E essa ilha, pessoal, funciona mais ou menos dessa forma, ó. Imagine que esse é o seu conhecimento. Você nasce com esse nível aqui de conhecimento, né? E aí, note, se esse é o seu conhecimento, esse aqui é o limite, ó. Essa aqui é a borda da ilha, ó. É o limite, né? Logo, a sua capacidade de enxergar é limitada. Agora imagina que você amplia o seu conhecimento. Quando você amplia seu conhecimento, o que acontece com a sua ilha? Ela aumenta. E aí, quando ela aumenta, o limite do seu conhecimento também aumenta. O que esse pensamento diz? Que quanto mais eu adquiro conhecimento, mais eu descubro que eu não sei. Note que, para aquele que tem um conhecimento limitado a essa ilha, existe muita coisa que ele não sabe, mas que ele nem tem consciência de que ele não sabe. Nem tem consciência de que não sabe. À medida que a gente amplia o nosso conhecimento, a gente também amplia a nossa consciência sobre aquilo que a gente não sabe. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe. Então, quanto mais eu adquiro conhecimento, maior vai ser a minha ilha, maior vai ser o meu limite e maior vai ser a minha percepção sobre aquilo que eu não sei. Então, prepare-se para estudar pelo resto da sua vida. E prepare para cada vez mais descobrir que você não sabe. E tenha essa tranquilidade, porque isso foge do seu controle, ok? A próxima competência que nós vamos tratar é sobre a resiliência. E aí a gente entende como resiliente aquele indivíduo que
ele tem, primeiro, ele é capaz de resistir a um desafio. Ele não desiste, ele resiste, ele insiste, ele suporta o desafio, ele suporta o estresse, ele está pronto para a mudança. E ele consegue se manter em equilíbrio para enfrentar todos os desafios que são propostos. As pessoas confundem, às vezes, resiliência com flexibilidade. A resiliência, ela está muito relacionada à sua capacidade de suportar os desafios que eles são impostos, os desafios que você encontra, de resistir, de insistir, de persistir, ok? Esses são os verbos que estão mais relacionados à resiliência. Na sequência, pessoal, a gente entra na inteligência emocional, que é muito difundida pelo Daniel Goleman. O conceito de inteligência, ele se relaciona com a capacidade das pessoas, primeiro, avaliar as suas próprias emoções, né? Então, uma questão importante é: eu não negligencio as minhas emoções. Durante muito tempo, as pessoas... Durante muito tempo? Não, né? Porque esse estudo é recente. Mas durante um determinado tempo, as pessoas achavam que ter inteligência emocional significava capacidade de esconder as suas emoções. Isso não é verdade. Isso não é inteligência emocional. Isso faz mal. Isso adoece. Se você, cidadão que me ouve e que me assiste agora, acha que inteligência emocional está relacionada a você esconder as suas emoções, saiba que você está se enganando e que você está adoecendo. Inteligência emocional está relacionada a você entender as suas emoções. Está relacionado a você potencializar as suas emoções para atitudes assertivas, canalizar as suas emoções para atitudes assertivas e não reprimir as suas emoções. Não. Tem a ver com você controlar as suas emoções. E atenção, porque ter controle emocional não significa negligenciar as emoções, ok? Isso é muito importante. Um passo importante para isso é você desenvolver a sua autoconsciência, tá? Desenvolva a sua autoconsciência. Ela é a chave da inteligência emocional. Porque se você não conseguir ler os seus sentimentos, se você não conseguir entender os seus sentimentos, facilmente você vai perder o controle. Porque você não conhece quais são os gatilhos que disparam as suas emoções. Então, é muito importante você desenvolver a autoconsciência. E aí, a partir disso, você consegue desenvolver o controle emocional. Porque se você entende, por exemplo, que você está ficando irritado com uma determinada situação, você sabe que você deve evitar aquela situação. E aí, seja você conversando com a pessoa que está provocando aquela situação, ou você eliminando a situação, caso você seja a pessoa que provoca aquela situação. Aí você dá um passo muito importante para o controle emocional. Porque se você conhece as suas emoções, você pode sim controlá-las. Você precisa aprender a lidar com essas emoções. Você precisa aprender a se recuperar no momento de uma emoção forte, tá? Para você seguir adiante, ok? O próximo passo é você entender sobre a consciência social, que tem muito a ver com uma outra competência, que é a empatia. É você conseguir entender as emoções daqueles que estão ao seu redor. Isso é difícil pra caramba. Isso é muito difícil. Porque às vezes tem alguém na sua frente e você pergunta pra pessoa: você tá bem? E a pessoa fala: eu tô bem. Mas ela não tá bem. Ela se esforça pra parecer que tá bem, mas não tá. E aí, se você não tiver essa consciência social, você não vai conseguir perceber se o outro está bem ou não. E aí se torna mais difícil você desenvolver a inteligência emocional. Uma outra questão importante é você saber fazer
a gestão dos relacionamentos, né? Você consegue interpretar, se adaptar e guiar as emoções do outro? Exemplo disso, se você tiver um irmão mais novo, uma irmã mais nova, um filho, um sobrinho, uma criança com quem você conviva, uma criança em que você também seja responsável pela educação dela. Note quais são os momentos que essa criança fica irritada. Perceba quais são as atitudes dessa criança quando ela fica irritada. E tente conduzir essa criança, mas atenção, sem uso de violência. A minha filha, ela fica irritada com uma certa frequência. A Beatriz, olha, é jogo duro. A menina é jogo duro, ela fica irritada. E sempre que ela fica irritada, eu tento conduzir ela com essas emoções, com essa emoção que ela está sentindo. O primeiro passo que eu faço com ela é: se acalma, respira. Ela chora, ela quer brigar. Calma, respira, se controla. Ela se acalma, ela respira e a gente vai para um próximo passo, que é: o que você está sentindo, Beatriz? E ela me conta o que ela está sentindo. E eu pergunto: o que você queria fazer quando você estava sentindo aquilo? E ela me conta. Já tive situações que a Beatriz falou: eu queria te enforcar. Eu falei: meu Deus do céu, eu tô criando um monstro que quer enforcar o pai. Mas ela falou. Eu falei: ok, mas você sabe que não pode fazer isso. Você sabe que isso é errado. Ela: eu sei. Com ódio no olhar falando comigo. Com ódio. Mas ela conseguiu se acalmar. Eu consegui conduzir a Beatriz para uma calmaria, evitando que ela perdesse o controle da situação. Então, quando a gente fala de gestão de relacionamentos, está muito ligado a isso. Você consegue conduzir as pessoas que estão ao seu redor em relação às emoções delas, sem que elas precisem reprimir o que elas estão sentindo? Sem que elas precisem reprimir as emoções? Isso é gestão do relacionamento, quando a gente fala de inteligência emocional. E um outro passo muito importante dentro da inteligência emocional é a automotivação. Porque, pessoal, você desenvolver a automotivação é um desafio gigantesco. Porque de onde é que vem a motivação? Vem do seu propósito. Então, se lá atrás você não tiver desenvolvido o seu propósito, você vai sofrer a beça. Porque facilmente você estará desmotivado. E aí não adianta, você pode ter o maior chefe do mundo, o maior líder do mundo, que vai: ai, vamos lá, equipe, hoje 10 mil vezes, bater meta, você não vai estar motivado porque você não tem propósito. Então você precisa do propósito para se automotivar. Se automotivar é a capacidade de dirigir as suas emoções rumo ao objetivo ou à realização pessoal. As pessoas que têm essa capacidade, elas tendem a ser muito mais produtivas e eficazes no dia a dia do que as outras pessoas que não têm essa capacidade, do que as pessoas que não têm propósito. Ok? Uma vez eu li num livro, uma frase que dizia assim, num diálogo, né, uma pessoa dizendo para outra no livro, ela falava assim: eu adoro o meu emprego, eu odeio o meu trabalho. Ou seja, a pessoa gosta do emprego porque ela tira o sustento dela daquele lugar. Porque é de lá que ela tira a grana. Porque de repente ela gosta das pessoas. Porque de repente ela gosta do lugar onde ela trabalha. É que agora já anoiteceu, mas eu ia mostrar pra vocês, né? Não sei se vocês perceberam, mas no decorrer da nossa aula anoiteceu. Se você voltar no início da aula, você vai ver que aqui no fundo tem um monte de árvores, o lugar onde eu trabalho é lindo. Então talvez a pessoa goste do lugar onde ela trabalha. Seja talvez um lugar lindo, talvez ela tenha o mesmo privilégio que eu tenho de trabalhar num lugar incrível, né? Mas talvez ela não goste especificamente daquilo que ela faz. E o que ela faz é o trabalho, né? Então, as pessoas às vezes gostam do emprego, mas não gostam do trabalho. Por que ela não gosta do trabalho? Porque às vezes o trabalho não está ligado com o propósito. E aí a pessoa não consegue se motivar. Entendem? Então, é muito nesse sentido. Eu, por exemplo, como eu entendi o meu propósito muito cedo, eu gosto do meu emprego e eu
amo o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Porque esse contato com o aluno, dar aula e ampliar conhecimento, tirar dúvida, ficar na dúvida, isso pra mim é incrível. Poder ver a evolução das pessoas, poder construir conhecimento junto, isso pra mim é incrível. Pra mim é a maior experiência que eu podia ter na minha vida. Mas eu tenho conhecidos e colegas que não gostam de dar aula. Dá aula porque é o emprego dele. Isso é triste. Ok? Bom, dando prosseguimento então, pessoal, a nossa próxima competência tá ligada à curadoria. E aí, aí tem um lance extremamente importante aqui que eu queria falar com vocês, quando a gente fala de curadoria. A curadoria, seja no âmbito pessoal ou profissional, é a capacidade de identificar quais são as informações, quais são as experiências, quais são os conhecimentos relevantes e estratégicos para o seu desenvolvimento. Então, a curadoria ela tá ligada a você entender o seguinte: qual é o tipo de conhecimento que eu preciso para o meu momento de vida? O que eu preciso aprender agora? Eu, pouco tempo atrás, conversando com uma pessoa que tinha acabado de ser promovida. Essa pessoa era educadora e aí ela se tornou... ela foi para um cargo de liderança. E aí a pessoa falou assim: nossa, agora que eu me tornei líder, eu preciso estudar mais sobre educação. Eu falei: calma! Não acho que você precisa estudar mais sobre educação. Você virou líder. Você precisa estudar sobre liderança. Você precisa estudar sobre gestão. É sobre isso que você precisa estudar agora. Então, quando a gente fala de curadoria, é você entender o que você precisa para aquele momento da sua vida. É você entender o que você precisa desenvolver para o seu momento de vida. É você entender que, às vezes, é muito melhor você parar de assistir pequenos vídeos fragmentados no Instagram, no YouTube ou em alguma outra plataforma e assistir um filme. É muito melhor você parar de ler textos inúteis e ler um livro de qualidade. Vez ou outra eu indico para vocês grandes livros aqui. Vai ler um livro de qualidade. Vai fazer uma leitura essencial. Você tem muito mais a ganhar do que ficar lendo o post da vida alheia de filósofos de boteco, que agora a gente tem os filósofos de rede social, pessoas que entendem muito, entendem tudo sobre tudo, muito sobre tudo, e quer expressar opinião sobre tudo, quer falar sobre tudo, e nunca tem nada a dizer. Isso é triste. Isso é triste. Mais triste é quem fica lá tocando pandeiro pro louco dançar. Você fica consumindo um conteúdo que não te agrega nada, que não te ensina nada, que não te faz evoluir em nada. Curadoria tem a ver com isso. Você tem a capacidade de entender o que vai te fazer crescer, o que vai te fazer evoluir. Ir atrás disso e se concentrar nisso. Ok? E o próximo ponto da nossa competência emocional, e tá aqui no final da nossa lista e não é menos importante, tem a ver com empatia. Pessoal, empatia é a capacidade de você analisar e compreender emocionalmente as outras pessoas. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, apesar de eu ter ressalvas aí, né? Porque é possível realmente se colocar no lugar do outro? Talvez até seja. Mas será que a gente consegue sentir a dor do outro? Ah, eu duvido. Porque para sentir a dor do outro, você tem que viver o que o outro viveu. Por isso que eu costumo dizer, olha, eu posso imaginar o que você passa. E a empatia, ela é tão importante, pessoal, mas ela é tão importante porque ela muda a vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês muito recente. Nós estamos num momento de pandemia. Nós estamos num momento de home office, certo? As pessoas estão trabalhando de casa, certo? Eu, trabalhando de casa, passei a observar a rotina da minha esposa. E aí eu vi, cara, que loucura. Minha esposa acorda cedérrimo todos os dias. Aí ela prepara a casa, ela prepara o café da Beatriz, ela acorda a Beatriz, ela prepara a Beatriz, ela dá café pra Beatriz e ela acompanha a aula da Beatriz da hora que inicia até a aula que termina. Quando a aula da Beatriz termina, é a hora do almoço. Incrivelmente, quando a aula da Beatriz termina, o almoço está pronto. Aí a gente senta e almoça. E quando é à tarde, ela limpa a casa e cuida da Beatriz e cuida da cachorra.
e faz mais uma série de coisas e estuda e aprende sobre algo novo e consegue tempo para olhar a rede social ainda, assiste algo que ela gosta de assistir e, milagrosamente, às 8 da noite, a janta está pronta, a Beatriz tomou banho e tá tudo certo. E eu fiquei olhando para aquilo durante um tempo e falei, meu Deus do céu, cara, eu tô casado com uma heroína, bicho. A minha esposa é incrível por esse ponto de vista. E por vários outros também. Só que eu tô contando isso pra vocês porque quando eu estava fora de casa, eu não via isso acontecer. Quando eu passei a trabalhar dentro de casa, eu comecei a ver isso acontecer. E rapidamente, falei, opa, eu estou dentro de casa, eu posso ajudá-la. E aí, na medida do possível, dentro da minha disponibilidade, porque eu estou em casa e eu trabalho muito quando eu estou em home office também, da mesma forma que eu trabalho muito quando eu não estou, então, dentro da possibilidade, eu auxilio, eu estou junto ali com ela, desenvolvendo as atividades domésticas, porque eu entendo que também essas atividades são de minha responsabilidade. E eu não faço isso porque, eu quero ser um herói, e piriri. Não, não é nada disso. Eu faço isso porque é minha obrigação. E aí, onde é que entra a empatia disso, pessoal? Eu comecei a pensar nas mulheres que trabalham na equipe que eu também trabalho. E quando eu comecei a analisar isso, fiquei pensando, né? Falei, olha que barra. Essas mulheres estão trabalhando em casa, elas têm filhos. Elas têm que dar conta do filho, dar conta da casa e ainda dar conta do trabalho. Olha que loucura. Porque não é verdade que todas têm alguém para poder dividir as tarefas do lar. Não é verdade. E eu comecei a pensar nessa mulher que mora sozinha, que tem filho pequeno e que tem que fazer tudo isso. Eu falei, opa, eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso repensar isso. E eu comecei a ser mais empático com essas mulheres. Eu comecei a me esforçar mais para flexibilizar o trabalho e as entregas dessas mulheres. Porque o desafio é maior para quem está nessa situação. Quando a gente fala de empatia é sobre isso. Eu sinto a dor que essas mulheres sentem? Não, porque eu sou homem. Eu não sinto a dor. Mas eu me coloco no lugar. Eu tento entender. E tenho atitudes para tentar equalizar essa desvantagem que é imposta a essas mulheres. Então, quando a gente fala de empatia, é sobre isso. É sobre isso. Eu não consigo sentir a dor do outro, mas eu consigo me colocar no lugar do outro e tomar decisões para reduzir a dor do outro. Ok? Bom, entramos agora, pessoal, no nosso último grupo de competências, que são as competências tecnológicas, ok? Que são bem legais, não é verdade? São bem legais. Então, vamos lá. A primeira competência que a gente vai falar aqui um pouco é sobre adaptabilidade. E aí, falando especificamente no contexto de trabalho, a gente está falando da característica de uma pessoa que apresenta uma capacidade elevada de moldar-se de acordo com as situações que ela enfrenta. Então, saber a maneira correta de agir, de falar, de tomar decisões, sabe? Saber a hora de avançar, saber a hora de frear, saber a hora de voltar. Então, tudo isso tem muito a ver com adaptabilidade. Um outro ponto que eu queria trocar com vocês é sobre a transformação digital. É um fenômeno, né? A transformação digital é um fenômeno cada vez mais comum. As organizações se reinventam cada vez numa velocidade maior. Então, às vezes, você começa a estudar sobre uma tecnologia, você tá ali mega empolgado, agora eu vou entrar no meu Orkut, e aí vem um Facebook e atropela. E aí você fala, não, beleza, agora sim, vamos de Facebook, e vem Instagram e atropela, vem o Twitter e atropela. E aí quando você levanta de novo, você fala assim, meu, o que que foi isso? O que que se chama Instagram? Eu quero abrir uma conta no Instagram. E as pessoas começam a fazer dancinha no TikTok, e aí tá todo mundo no TikTok. Você fala assim, pelo amor de Deus, eu desisto. Não, não desista, não desista, não desista, não se reprima. Esteja pronto para a transformação digital. Transforme-se, conheça as novas tecnologias. Se aprofunde.
nas novas tecnologias. Busque informação, busque conhecimento sobre as tecnologias. A próxima competência que nós vamos tratar aqui tem a ver com conectividade, que refere-se à capacidade de você se conectar a diferentes dispositivos, canais, plataformas, tecnologias e utilizar de maneira benéfica. Por exemplo, no início desse ano, eu estava com uma dificuldade muito grande de agenda, de gerenciar minha agenda, de gerenciar meu tempo. Eu dei um passo atrás. O que eu fiz? Comprei uma agenda de papel. E comecei a escrever meus compromissos na agenda de papel. Eu falei, não tá dando certo a tecnologia. Só que comecei a escrever na agenda de papel, mas fui estudar sobre a tecnologia para otimizar o uso da agenda eletrônica, porque todo mundo usa a agenda do celular, a agenda do e-mail, né? E agora, mais recentemente, eu retornei. E tá uma beleza, tá incrível, extremamente conectado. Eu vejo às vezes as pessoas com dificuldade, falam assim, eu te mandei um e-mail assim, você viu? Eu falei, nossa, eu não vi. A pessoa fala, não vi, cara, você mandou quando? Eu falo, mandou hoje cedo, eu precisava de uma decisão sua. Ai, não vi. E as pessoas às vezes me perguntam, nossa, Rafa, mas, cara, eu te mando um e-mail e você responde quase que de maneira instantânea, como que você consegue isso? E eu falo para as pessoas, eu recebo e-mail no meu celular. Eu recebo no meu celular e meu relógio ele vibra quando eu recebo o e-mail. Então eu já olho no celular ali se eu tiver o tempo para isso, eu já olho se for algo que tiver ao meu alcance de resolver na hora, eu já resolvo, já tiro da frente. Então é sobre isso, conectividade. Eu recebo meu e-mail no computador, eu recebo no tablet, eu recebo no celular, eu vibro no relógio, sabe? Mas eu preciso ter todos esses gadgets. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando de você saber lidar com as tecnologias. Eu tô falando de você saber lidar com os diferentes dispositivos. É sobre isso que eu tô falando. Esses dias eu precisei fazer uma reunião, meu computador estava em casa, eu estava no meu carro, no estacionamento, aguardando a minha esposa e deu o horário da reunião. Eu peguei o celular e fiz a reunião pelo celular e tá tudo bem. Tá tudo bem. A reunião aconteceu com a mesma qualidade que aconteceria se fosse pelo computador. Ok? Então, conectividade está relacionada a isso. Um outro ponto importante aqui, cooperação. A cooperação ela é importante não somente quando a gente fala de tecnologia, porque a cooperação é um comportamento que permeia e permite que grupos atinjam objetivos coletivos. E aí, a cooperação ela é a combinação de todos os esforços individuais numa forma de colaboração. Note, a cooperação é a combinação dos esforços individuais através da colaboração. Eu sou bom em matemática, você é bom em português. Vamos se ajudar, porque aí tanto eu quanto você teremos resultados exponenciais em matemática e em português. Isso é cooperar, ok? O nosso próximo fala sobre atendimento, que está muito relacionado a você conseguir estabelecer vínculos, estabelecer relação, atender necessidades e desejos do próximo. Pode ser o seu cliente, pode ser o seu chefe, pode ser o seu amigo, pode ser sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser sua mãe, pode ser o seu irmão mais novo. Quando a gente fala de atendimento, é você estabelecer vínculo, é você conseguir se relacionar com as pessoas para atender a necessidade dessa pessoa. A gente não está falando de atendimento somente do ponto de vista de negócios, de atendimento para vendas, não. A gente está falando do ser humano, ok? E, dando prosseguimento, por último e não menos importante, inovação. Inovação hoje é considerada uma das principais necessidades da atualidade para as organizações. A inovação, ela é um modelo de pensamento. É um modelo que você vai continuamente buscar solução. Os teóricos de inovação costumam dizer que a pessoa que tem um modelo de pensamento voltado para a inovação, essa pessoa ela é apaixonada pelo problema. Ela olha sempre para o problema para identificar a solução. Então, ela se aprofunda no estudo sobre o problema para que ela possa identificar a solução. É isso que acontece com a pessoa inovadora. Ela não tenta esconder o problema, ela não tenta fugir do problema. Não! Ela abraça o problema. E aí ela começa a pensar na solução a partir do problema e a partir do usuário.
né? Hoje fala-se muito em experiência do usuário, que é você entender qual que é a necessidade real do seu usuário, ok? Tem muito conteúdo na internet que vocês podem encontrar sobre inovação, eu super aconselho, tá bom? Pessoal, por hoje é isso, tá? Por hoje encerramos por aqui. A aula ficou um pouco longa, mas eu espero que ela seja proveitosa, que faça você virar algumas chaves de pensamento. Se aprofunde sobre os temas que nós falamos aqui, se aprofunde sobre os assuntos. Estude também através da apostila, tem muita coisa bacana na apostila, tá? Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de me mandar um WhatsApp no privado, vai ser um prazer poder respondê-lo, por mais que às vezes eu demore, tá? E próxima aula vocês terão atividade, tá, pessoal? Essa foi a nossa quarta aula, fechamos um ciclo já do nosso módulo. Próxima aula nós teremos atividades sobre as 4 aulas que nós tivemos até aqui. Então, fica ligado, se você não assistiu às aulas anteriores, assista para você não ficar desesperado na hora de desenvolver a sua atividade. Eu fico por aqui, ó, beijo, beijo, fiquem com Deus e até a próxima, turma. Tchau, fui!